Você aí, quer saber o que é o Bitcoin? Quer saber um pouco mais sobre essa criptomoeda que já revolucionou e pretende revolucionar ainda mais o mundo? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar um pouco mais sobre ela. Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou Igor Matheus, sou estudante de economia e sou um jovem apaixonado pelo mercado financeiro. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui 3 pontos para você começar a investir em criptomoedas, no caso o Bitcoin. Por que ele é tão importante aí você ter uma participação do Bitcoin dentro do seu portfólio de investimentos, beleza? Então fica comigo e já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já investe para mim em criptomoedas, se você já tem Bitcoin dentro da sua carteira de investimento ou caso não tenha, se você vai ter a partir desse vídeo, onde eu vou te mostrar aí 3 pontos fortíssimos que você precisa se atentar para incluir o Bitcoin dentro da sua carteira de investimentos, beleza? Então vem comigo. O Bitcoin, pessoal, é uma moeda digital, descentralizada e criptografada. Ela foi idealizada por Satoshi Nakamoto. A gente não sabe ao certo se Satoshi Nakamoto é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Satoshi Nakamoto é um pseudônimo usado aí nos universos criptos, que foi o idealizador, o criador do Bitcoin. E hoje a criação dele é considerada como o ouro digital, um ativo aí que tem grandes características iguais e até mesmo semelhantes ao ouro, que faz aí a gente ter uma crença do que o Bitcoin pode vir a ser uma reserva de valor. Para você ter uma ideia, o Bitcoin é o ativo que mais se valorizou já na história do mercado financeiro, devido aí à sua valorização inacreditável. O Bitcoin saiu de centavos de dólares até no seu topo histórico atual, que eu estou gravando esse vídeo, de marca de mais de 69 mil dólares. Então é uma valorização impressionante, sair lá de centavos de dólar, $1 e vir valer aí esses incríveis 69 mil dólares. Então é uma criptomoeda que tem ainda um potencial de valorização muito grande e muito alto, e devido a isso ele é considerado aí também uma reserva de valor e um ativo aí interessante para se ter dentro da sua carteira de investimento. Então os 3 pontos que fazem com que eu acredite que o Bitcoin é um bom ativo para você ter ele dentro da sua carteira de investimento é os seguintes. Vem comigo que eu vou te falar o primeiro ponto. O primeiro ponto é que o Bitcoin ele é descentralizado, ele não possui um órgão centralizador, um órgão que regulamenta e que fiscaliza e que emite novas moedas de acordo com seu bel prazer. Diferente das moedas fiat, que a gente chama, que é as moedas fiduciárias, que seria ali as moedas dos bancos centrais, então o real brasileiro, que é controlado pelo Banco Central do Brasil, ou o dólar, que é controlado pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que esses bancos aí, eles, como são os bancos central, eles controlam aí a emissão de novas moedas, eles controlam aí se vai haver uma maior expansão da base monetária ou se haverá uma retração dessa base monetária. E todas essas medidas desses órgãos centralizadores são medidas aí pessoais, são medidas políticas, são medidas que interessam e que interferem de acordo com a opinião do órgão, do político, do agente que está no comando naquele período. E essas políticas, elas abalam aí o quê? O nosso bolso, porque se a gente está ali com R$ 1 e aí de certa forma, a base monetária, então a moeda em circulação é aumentada demais, a gente vê aí uma desvalorização do nosso dinheiro que está no nosso bolso, porque aí tem mais papel moeda em circulação, logo o papel moeda em circulação que está já em circulação tende a perder valor, porque mais papel dentro da economia, mais dinheiro dentro da economia, faz com que o dinheiro de todo mundo perca um pouco de valor. E isso afeta aí o mundo todo, tendo em vista que a gente deveria ver um efeito que seria o quê? As coisas caírem de preço. Por quê? Com o aumento da produtividade da economia, com mais produtos e serviços chegando dentro das economias, a gente poderia aí ver uma queda de preços devido aí à tecnologia. A gente vê isso
muito nos ramos mais tecnológicos, então celulares, smartphones, nesses equipamentos tecnológicos que ano após ano vem caindo de preços, porque a tecnologia, a produtividade dentro dessas áreas acontece muito rápido e muito massiva. E a gente tem diversas discussões, quantos economistas, quantos debatedores de política econômica, se esse efeito seria um efeito benéfico ou não para a economia, tendo em vista aí que as pessoas normalmente teriam aí o intuito de guardar dinheiro para consumir no futuro, devido aí o fato de que o dinheiro no futuro estaria comprando mais coisas. Mas isso acontece com o Bitcoin. Isso acontece com o Bitcoin por quê? Porque o Bitcoin é uma moeda deflacionária também. Ele também tem aí essa segunda característica e o segundo ponto que é muito importante aí pro Bitcoin, que é muito importante para você começar a incluir Bitcoin dentro da sua carteira de investimento. Bitcoin, ele tem um número limite de unidades a serem mineradas, que são 21 milhões de unidades. Atualmente a gente tem mais de 18 milhões de unidades já mineradas e a gente vai chegar em 21 milhões lá em meados de 2140, onde a rede vai parar de emitir novos bitcoins. Hoje, atualmente, a rede emite 6,25 bitcoins para cada bloco minerado. E um bloco minerado é minerado em média cerca de 10 minutos. No começo da rede, cada bloco minerado recompensava os mineradores com 50 bitcoins. Depois do passar do tempo, com o efeito que a gente chama de halving do Bitcoin, essa recompensa cai pela metade, saindo de 50 para 25, de 25 para 12,5 e de 12,5 para 6,25, que é o que nós temos hoje. E essa recompensa, em cerca de 4 anos, ela é cortada no meio novamente. E aí a gente vai para 3 e vai diminuindo essa oferta de Bitcoin no mercado, porque esses novos Bitcoins que vão sendo emitidos vão caindo pela metade, fazendo com que a oferta de Bitcoin dentro do mercado diminua. E com esse efeito aí, e a gente tem o que? Um efeito de valorização caso a demanda por Bitcoins se mantenha estável. Mas essa demanda por Bitcoins, com o passar do tempo, só vem aumentando. E isso é muito interessante, porque a gente vê aí uma forte valorização nessa criptomoeda. Dessa forma, essa criptomoeda é uma moeda muito escassa, 21 milhões de unidades. A gente tem uma estimativa que a gente possui no mundo mais de 50 milhões de milionários em dólar. Então, 50 milhões de milionários em dólar. Se todo milionário quiser ter um Bitcoin, não tem Bitcoin para todo mundo, e isso faz com que essa criptomoeda tenha um potencial de valorização muito grande. Tem gente que fala que o Bitcoin vai valer mais de $1 milhão. E eu não duvido nada disso, que no futuro ele possa estar valendo isso. Hoje no mundo a gente tem cerca de 2% da população mundial que possui Bitcoin. Isso dá aí um pouco menos de 200 milhões de pessoas. E o mundo a gente tem 7 bilhões de pessoas, né? Então, se a gente vê aí uma parte dessa população mundial entrando num Bitcoin aí, uma parte considerável, então os 20% de pessoas, a gente vai ver aí um crescimento da rede, um crescimento no valor da criptomoeda, um aumento da demanda muito alto e muito massivo, que vai necessariamente influenciar no preço. Hoje a gente já vê grandes empresas colocando parte do seu caixa em Bitcoin de uma forma para proteger o seu patrimônio, proteger o seu valor da inflação, do efeito da inflação, devido aí ao Bitcoin ter essa característica de deflação, ter essa característica de ser deflacionário. Então, grandes empresas colocando aí o seu caixa em Bitcoin. Vimos também a entrada aí de investidores institucionais, então grandes fundos, ETFs sendo abertos no mercado norte-americano, então de certa forma aumentando a capitalização de mercado da criptomoeda. O Bitcoin hoje tem uma capitalização de mercado aí de mais de $1 trilhão, então é um mercado aí em grande ascensão e que tem aí um potencial muito grande de valer aí
tanto quanto o mercado de ouro. Então, o mercado de ouro hoje vale 11 trilhões de dólares. Se a gente chegar com o mercado de Bitcoin, a capitalização de mercado do Bitcoin em 11 trilhões de dólares, a gente vai estar falando aí de uma multiplicação aí de quase 9 vezes no mercado. Então, a gente está falando aí que o mercado tem esse potencial de subir e de se valorizar ao longo do tempo. Então, é muito interessante você ter Bitcoin dentro da sua carteira de investimentos. E uma outra característica que o ouro tem, que o Bitcoin também tem, é que o ouro ele é muito escasso, por isso que ele possui muito valor. O ouro, hoje, ele tem uma taxa aí de crescimento da base de ouro que a gente tem hoje no mundo de 0,5% ao ano. Então aumenta 0,5% ao ano o tanto de ouro que a gente já tem no mercado. E se a gente pegar todo o ouro já minerado no mundo, desde os tempos antigos até hoje, a gente não consegue encher 3 piscinas olímpicas, porque o ouro ele é muito escasso mesmo. Então, essa é uma característica que o ouro tem e que o Bitcoin também tem, e por isso que muitos consideram e comparam aí o Bitcoin como um ouro digital. Então, esse é um bom ponto aí para você ter Bitcoin dentro da sua carteira de investimento. E eu acho que o último ponto, e é o ponto mais importante, que eu acredito que seja o ponto mais importante do Bitcoin, é que o Bitcoin ele é inconfiscável. E antes de eu te explicar essa inconfiscabilidade do Bitcoin, já me deixa o like, se inscreve aqui no canal, que a gente vai trazer aqui vídeos sobre finanças e investimentos para você toda quarta-feira. Então, comenta aqui embaixo o que você quer falar e o que você quer saber sobre esse mundo de criptomoedas, desses mundo de criptoativos, que a gente vai fazer um videozão para você, beleza? Para tirar todas as suas dúvidas sobre criptomoedas, sobre mercado financeiro, sobre finanças e investimentos. E te ensinar a investir com pouco dinheiro, que é assim como eu faço. Então, vamos aí e vamos explicar esse último ponto, que é o ponto da inconfiscabilidade. O Bitcoin, ele é inconfiscável, não tem como alguém confiscar os seus Bitcoins, caso os seus Bitcoins estejam armazenados de forma correta, dentro de uma carteira privada. Então, se você tem uma carteira privada de Bitcoin, você tem ali as suas criptomoedas guardadas consigo. Elas são suas e ninguém pode pegá-las de você. Então, é muito interessante que você aí entenda isso e você consiga compreender isso. O Bitcoin ele tem 2 tipos de chaves. As chaves públicas, que a gente chama ali, que é as chaves que você passa para os outros te mandarem criptomoedas. Então é igual o copiar e colar do Pix. Então você manda aquela chave para os outros e aí o pessoal consegue te pagar criptomoedas com aquela chave pública. E a chave privada é a chave que você usa para você acessar e transacionar o seu saldo que você tem em criptomoeda, que você tem em Bitcoin. Então, com essa chave privada, você consegue acessar a sua carteira, seja lá de onde for. Então, você pode perder o seu celular, perder seu computador, perder qualquer coisa que você tenha. Se você tiver as 12 chaves, as 12 palavras ali, as 24 palavras, seja lá qual for, da sua chave privada, você vai conseguir resgatar a sua carteira e conseguir resgatar os seus saldos de Bitcoin. Então, é muito interessante que você tenha aí uma carteira privada, que você tenha aí bem guardadas essas chaves privadas aí para você ter acesso aos seus Bitcoins. Ninguém consegue roubar os seus Bitcoins se não tiver essas 12 chaves. Mas é muito interessante, muito importante que vocês entendam que tem um ditado no mercado de criptoativos que é Note your case, note your coins. O que é isso? Se as chaves não são suas, as moedas não são suas. Por quê? Porque se as chaves não são suas, são da corretora, por exemplo, então as criptomoedas são da corretora, ela só te deve essas criptomoedas. Caso, por algum acaso, essa corretora aí venha sofrer um atentado hacker, não tenha seguro, não tenha como cobrir os prejuízos que ela sofreu, ela vai acontecer o que com ela? Não vai ter como pagar você. Não vai ter como te ressarcir o prejuízo que você teve. Então, tenha sempre aí os seus Bitcoins, a maior parte deles, dentro da sua carteira privada. Não deixe muito Bitcoin dentro das corretoras, dentro das exchanges,
porque de certa forma você está aumentando o seu risco, então você vai estar aí, porque dessa forma você vai estar aumentando o seu risco, se expondo a um risco desnecessário. Então tenha sempre as suas chaves privadas com você. Questão de ter essas chaves privadas com você é que caso aconteça algum atentado, caso aconteça algo como aconteceu lá no Afeganistão, né, que as pessoas teve que fugirem do país devido aí ao governo do Talibã tomar conta de tudo. Então o Talibã tomou conta das coisas ali no Afeganistão e aí roubou tudo, de certa forma caiu por terra o governo de lá e entrou um governo mais ditatorial, um governo aí que fechou os bancos e que vai confiscar ali propriedade das pessoas, vai perseguir politicamente opositores e que vai, de certa forma, roubar a propriedade privada de outras pessoas. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Elas estão aí com a mão abanando, né? Porque se ela tem dinheiro no banco, se ela tem dinheiro em qualquer órgão centralizado, qualquer intermediário, o governo consegue aí atentar contra eles. E atentando contra eles, ele atenta contra o indivíduo. E se o indivíduo ele possui aí uma carteira de criptomoedas, uma carteira de Bitcoin, e ele tem acesso a essas 12 chaves, essa chave privada dele, ele pode fugir do país e acessar esses fundos, esses recursos que ele tenha em qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma outra característica muito boa e muito interessante e de muito valor da criptomoeda do Bitcoin no caso. E uma outra característica nessa mesma inconfiscabilidade é que você pode transacionar com quem você quiser. Então, seja aqui no Brasil, seja no mundo, você pode mandar o dinheiro para fora de forma fácil, acessível e rápida. Então, você tem aí a possibilidade de armazenar recursos e ter aí o seu patrimônio assegurado, caso você armazene de forma correta as suas chaves, armazene de forma correta o seu Bitcoin. Então, eu acho que é isso, e essa é uma das principais características e um dos principais motivos que eu acredito que o Bitcoin é um dos principais ativos que deveria estar presente dentro da sua carteira de investimento. Então, me comenta aqui embaixo se você tem Bitcoin, se você vai comprar Bitcoin, e eu vou aproveitar e vou te indicar aqui um videozão onde eu te explico aqui como que você faz para comprar Bitcoin dentro da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance. Então, corre aqui, assiste esse vídeo onde eu te explico tudo o que você precisa saber para comprar os seus primeiros Bitcoins. Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal, vídeo novo toda quarta-feira. Até o próximo e valeu!